Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá você que está aí pelas rampas da UERJ e Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e a nossa Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ. Hoje eu estou aqui para poder falar de um assunto que é de casa, né? Profissão repórter. Trouxe aqui uma galera de jornalismo, reportagem, para bater esse papo com a gente e falar aí para os universitários, para aqueles que querem saber como é que é essa vida de repórter, o que é que isso é, quais são as coisas emblemáticas que tem. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. E para falar desse assunto, óbvio, não estou sozinho, estou aqui com a menina da mesa, professora Patrícia Sobral. Fala comigo, Patrícia. Opa, Kleber, tudo bem? Eu estou aqui, prazer enorme estar com vocês aqui. A gente vai discutir essa profissão aí que tão apaixonada, né, por todo mundo. Quem está de fora é quem está vivendo a profissão, vive nessa paixão intensa. Enfim, estamos aqui. Caramba! Além da Patrícia, estamos aqui também participando conosco o nosso amigo Daniel Penafirme. Fala, Daniel! Muito legal vir aqui ao UERJ, nesse evento tão bacana, o pessoal sem muros, né, fora das salas de aula, expondo aí os seus trabalhos, as suas ideias. É muito legal ver a garotada assim, participando tanto da vida universitária, no fomento do conhecimento. Fico muito feliz de estar participando de alguma maneira desse evento hoje aqui. Que bom. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui Rafael Cazé. Fala comigo, Rafael. Tudo bom, Kleber? Prazer estar aqui, Daniel, com a Patrícia. Vamos falar um pouco dessa profissão, que é uma profissão que tem uma mística muito grande, né? As pessoas estão acostumadas no seu dia a dia a terem convivência com essa profissão, né? Através dos telejornais, através dos jornais, do dia a dia da informação. Vamos falar um pouco sobre essa profissão, então. Vamos começar por aí, então. Vamos começar falando um pouco do lugar que você está falando, né? Qual é o seu meio de comunicação, o que você faz, como é que é isso lá, como é que é ser repórter nesse meio de comunicação. Vamos começar pelo Daniel. Daniel, como é que é ser repórter de TV, trabalhar na TV, como é que é isso? É diferente demais? Tu já fez outras coisas? Como é que é pra você? Já fiz outras coisas na vida, já fui professor, já fui locutor de supermercado. É verdade. Já trabalhei na área de pesquisa, em história, né? Mas, enfim, é desafiador. É muito bacana você, de fato, não ter uma rotina, estar de frente para os principais acontecimentos do Rio, do Brasil e, ouso dizer, do mundo, né? Porque o Rio de Janeiro é um estado cosmopolita. Atualmente eu trabalho no SBT, já tem cerca de 7, 8 anos. Já passei pela Rede TV, pela Band, pelo Jornal Globo. Fiquei muitos anos no Sistema Globo de Rádio, na época que tinha Rádio Globo e tal, grande, a CBN, Rádio Tupi, enfim. Então é uma profissão desafiadora que te coloca de cara para os principais acontecimentos e você tem que digeri-los para contar o que está acontecendo para o seu público da melhor forma possível, da forma mais isenta, mais responsável, o que não é o que acontece muito hoje em dia entre os nossos colegas, né? Verdade. Da forma mais ideologicamente isenta, embora a gente saiba que isenção é algo, eu não vou dizer utópico, impossível, mas assim, é algo que a gente deve perseguir, embora hoje em dia as pessoas não persigam mais isso. Então, enfim, nos coloca de cara para acontecimentos perigosos, colete à prova de bala, tiroteio, ocasiões maravilhosas também. Enfim, é uma profissão fascinante, que não tem o seu devido reconhecimento, que está numa berlinda, digamos assim, da sociedade, né? A gente é agredido por todo mundo, é político, é movimento social, é gente que passa na rua gritando e chamando a gente de mentiroso, de fascista e tudo mais. Mas eu acho que é uma profissão elementar e fundamental na construção da democracia que todo mundo quer, né? Uma democracia sólida passa por uma imprensa livre, uma imprensa isenta, uma imprensa que ataca, uma imprensa que faz aquilo que ela quiser dentro, obviamente, da lei. Então eu não me arrependo de ter escolhido o jornalismo há 22 anos. Eu pude mudar de área, eu pude mudar de carreira e eu não mudei. E eu não me arrependo. Cara, que bom. A gente está falando aqui sobre escolha de profissão, né, sobre como ser profissional, e a gente tem aqui pessoas que são formadoras e também foram do mercado, né? Rafael, você trabalhou no mercado jornalístico e agora é professor.
Como é que é essa transposição para você? Na verdade, não foi uma coisa e depois a outra. Tudo junto? Tudo junto. Eu trabalho em televisão há 30 anos, né? E sou professor aqui da UERJ desde 96, vamos lá? 23 anos, né? Aqui na UERJ. Então, essa proximidade entre mercado e sala de aula é muito salutar. Eu acho que a gente consegue passar para os alunos uma visão mais realista do mercado, né? Do que é feito, de como isso está sendo feito, né? Eu não fui repórter, estou aqui falando de repórter, mas falando com conhecimento de causa, porque eu fui editor, então já trabalhei diretamente com centenas de repórteres nessa área de televisão, e conheço bem o trabalho, sei bem das dificuldades que eles têm. Não é fácil. Trabalhar em televisão, então, é muito complicado. Você trabalha contra o relógio o tempo inteiro. O profissional de televisão, em geral, trabalha contra o relógio o tempo inteiro, mas o repórter ainda tem uma dificuldade maior, porque ele está na rua e ele tem um prazo muito exíguo para cumprir, e isso é muito difícil. Desgastante também, né? Também. A gente está falando de formação. Patrícia hoje é coordenadora de uma graduação de jornalismo, é isso? Sim. E como é que é esse negócio de montar currículo, pensar o currículo, pensar o que é importante para quem vai estar ali, como disse o Daniel muito bem, né? De frente com a notícia. Como é que é isso? Eu acho que essa é uma missão muito difícil para todos nós, até porque o mercado é muito dinâmico, né? Está sempre mudando. Então, eu fiz jornalismo nos anos 80, e a gente vê que agora com internet, enfim, tem uma outra dinâmica. Trabalhei com jornal impresso, né, na maior parte das vezes, e aí agora a formação desses alunos, eu acho que a preocupação que a gente tem maior é não só fazer essa mistura de profissionais que estejam no mercado e que possam trazer essa realidade para o aluno, mas também poder combinar isso com algumas reflexões sobre a profissão, sobre a prática jornalística, sobre o fazer jornalístico, com teorias que possam fundamentar o exercício da profissão. Não é uma profissão técnica, ela demanda uma responsabilidade social bastante grande, e não é aprender a fazer, ler, escrever uma matéria e sair falando. A gente tem que ter uma preocupação muito grande com a repercussão que isso vai ter. Então, eu acho que a formação que um aluno tem que ter de jornalismo tem que ser multidisciplinar, até porque esse aluno tem que saber, tem que ter muita leitura, né? Ele tem que ter, eu costumo defender que o aluno de jornalismo tem que ler poesia, né? Que é uma coisa meio absurda da gente falar, mas é porque a poesia tem uma precisão, né? Um uso preciso da linguagem que o jornalista precisa dela. Então, acho que são várias leituras que têm que ser feitas para a gente não cair num tecnicismo que torna a profissão chata para quem faz e sem muito comprometimento para quem ouve. Como é que é essa coisa da diferença que tem hoje, que a Patrícia colocou, Daniel? Da influência que a internet tem, essa mobilidade rápida, você que está na rua, como é que é essa coisa de tô aqui e de repente todo mundo fica sabendo de uma outra coisa, você tem que se mover para um outro lugar porque aquilo já estourou? Essa questão é bem complexa, eu acho que os professores vão dar até a razão àquilo que eu vou falar. E isso tem é uma faca de dois gumes, né? Isso tem dois lados. Um lado é muito bom porque isso facilita o trabalho do jornalista. Quando eu entrei professora para o jornalismo há mais de 20 anos, você era pautado por uma rádio escuta que ficava na redação, o pessoal ouvindo o rádio da polícia, fazendo ronda de batalhão, ligando o batalhão A, B, C e tal, cultivando fontes entre as pessoas que ouviam, que atendiam as ligações e tal. Então a gente apurava com um pouco mais de critério. Hoje em dia não. Hoje em dia você é pautado por um vídeo que estourou no WhatsApp, que não necessariamente está inserido naquele espaço-tempo, né? Isso já aconteceu comigo no plantão de fim de semana, onde ele recebeu uma ligação da chefia de reportagem uma vez: corre para a rua X, não vou nem dar o nome da rua aqui, tem um buracão lá que caiu uma idosa. Aí eu cheguei lá, o buraco, como que você viu isso? Não, que tá no WhatsApp, virou corrente, virou não sei o que, corre para lá. Aí lá fui eu para lá, num plantão de domingo, com um humor que você sabe como, né? Faltava 40 minutos para ir embora. Mas tudo bem, vamos embora, é do jogo. Eu cheguei lá, não tinha buraco nenhum. O buraco tinha sido tapado há 6 meses e a velha já tinha morrido. Isso é verdade, isso aconteceu comigo, gente. Então, assim, por um lado,
esse maior acesso aos recursos que a internet traz também um comodismo, uma acomodação dos profissionais de comunicação. Eu não vejo profissional hoje se preparando e estudando e tendo a garra e a vibração que tinha como há alguns anos, né? Mas, enfim, tá aí, é para ajudar, e a gente não pode jogar contra a modernidade. O que a gente tem que fazer é saber usar os recursos a favor do bom jornalismo. Gente, e para vocês, diante disso que ele falou, na formação, vocês se preocupam com isso? Olha, eu acho que a chegada desse mundo digital ao jornalismo, que não é uma coisa que aconteceu de ontem para hoje. Foi chegando, né? Foi chegando aos poucos, mas que cada vez tomando mais espaço, faz com que o mercado do jornalismo esteja, mesmo com essa entrada paulatina e com essa entrada gradual, essa influência é cada vez maior, como o Daniel estava falando, né? Há uma necessidade das pessoas que consomem esse tipo de informação de redes sociais, por exemplo, de querer ver dentro dos meios de comunicação tradicionais aqueles temas, né? E ao mesmo tempo há nos meios de comunicação tradicionais a necessidade de buscar temas como esses para tentar gerar uma maior empatia com o consumidor, que cada vez é maior, dessas redes sociais, né? Isso é uma... Se a gente fizer uma estatística muito reduzida, por exemplo, dos meus alunos de telejornalismo, cada vez menos, quando eu peço para levantar a mão quem assiste televisão, cada vez menos gente. Então, aí a gente vê que os meios de comunicação tradicionais têm razão para se preocupar. Mas isso que o Daniel trouxe aqui pra gente, ele traz um viés ético muito próprio, né, Patrícia? Que você, na hora de formar o aluno, tem que fazer com que ele comece a pensar no que ele está fazendo, porque aquilo pode ser volátil demais, né? Pode ser muito pueril, né? A gente vê que essa introdução das novas tecnologias no mercado de jornalismo, ela tem trazido desafios muito grandes, não só da gente conseguir se manter atualizado, né, e perceber quais são as possibilidades que essas novas tecnologias oferecem para a gente, mas elas também colocam a gente num desafio de até que ponto a gente pode se beneficiar dessas possibilidades que a internet vai trazendo, por exemplo, com essa história da participação do leitor e do público na pauta de notícias, no próprio envio do material. Muitas vezes os jornais recebem vídeos e coisas e transmitem porque há uma urgência muito grande no sentido de dar o furo, e hoje em dia o furo é uma coisa assim de milésimos de segundos, porque a gente está com a internet, então não dá mais nem para você checar. A gente tem uma irresponsabilidade muito grande nessa área, porque as pessoas jogam na rede e depois vão ver o que é. E às vezes não é nada, às vezes é um tiroteio, um áudio de um tiroteio de 3 meses atrás e não tem nada a ver com isso hoje. Eu entendo que o mercado os veículos de comunicação têm uma preocupação muito grande com esse estreitamento da relação com o público, engajamento, interação, comentário e tudo, e com isso eles querem trazer o público para perto. Mas daí a entregar a missão do jornalista para o público é muito complicado, né? O jornalista tem uma formação, uma preocupação ética, um sentido de responsabilidade do que ele faz e qual a repercussão que isso vai trazer para a sociedade, que é muito grande. A gente vê aquela coisa da escola base, não era nem na época de internet ainda, mas como que o assodamento na divulgação de uma notícia foi desastroso em vários sentidos, né? Com certeza. Professora, deixa eu entrar rapidinho aqui. Eu acho, Cazé, professora, que a gente vive hoje o que eu chamo lá para os meus alunos de WhatsApp News, né? Em que a qualidade não importa, a veracidade também não, o espaço-tempo não importam, o que importa é o furo, é a gritaria e tal. E isso se reflete na vida do cidadão. O WhatsApp News nada mais é do que a gente trazer para o jornalismo um contexto que já existe na sociedade, das tias do WhatsApp que definem a eleição. Então, nas tias de grupo de família, que dizem para não vacinar a criança porque vacina mata, né? Que dizem para você eventualmente acreditar numa mamadeira com um objeto fálico no bico, porque se um determinado candidato foi eleito, e eu não estou
não quero entrar em juízo político, até porque a minha posição é diferente dos demais da minha área, mas assim, o WhatsApp News, que tanto está difundido nos grupos de família e tal, ele entrou no jornalismo, e por irresponsabilidade do jornalista. Porque o jornalista hoje, ele é muito mais preocupado com as suas visões, com a sua postura ideológica, com a sua postura combativa em relação a político A, B ou C, a movimento A, B ou C, do que com a verdade. O jornalista hoje bicou o compromisso com a verdade, ele deu um bico na verdade para longe, ele bicou a isenção em nome de uma situação de militância. E aí entra o WhatsApp News, e é aí que entra a falta de empatia com a sociedade, é aí que a sociedade não se reconhece mais na mídia. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Eu todo dia de manhã entro ao vivo no Jornal do SBT, o Primeiro Impacto. Eu chego na TV 3h30 da manhã, o jornal começa às 4h, e eu fico até 10h30 da manhã na TV. Então, eu tô parado às vezes para entrar ao vivo assim, ó, paradinho e tal, e passam carros atrás de mim dizendo, não fala mentira não, jornalista mentiroso e tal. Por que isso? Por quê? Porque as pessoas não se reconhecem mais na mídia. Isso se deve, em parte, ao fenômeno do WhatsApp News, que é um fenômeno de escala global. O Donald Trump fez muito benefício disso nos Estados Unidos, mas também por causa da falta de sensibilidade do jornalista que se divorciou da sociedade em nome das suas próprias visões, em nome da sua própria ideologia. A gente vai colocar aí na nossa conversa um áudio do Juliano Medeiros, que acho que fala um pouquinho disso, da Rádio 93, ele vai trazer a experiência dele, a gente vai conversar depois um pouco mais sobre isso, em cima desse papo nosso aqui. Eu sou Juliano Medeiros, chefe de reportagem da Rádio 93 FM. Eu quero agradecer o convite desde já, dizer que para mim é uma imensa satisfação poder contribuir de alguma maneira nesse debate sobre jornalismo, uma profissão que eu tenho aqui com tanto amor. Só para apimentar um pouquinho esse nosso papo e colocar um pouquinho de polêmica, eu acho que cabe a nós, jornalistas, hoje, pensarmos um pouco a respeito do nosso efetivo papel dentro dessa realidade, inclusive política do Brasil, tão polarizada, onde a nossa profissão acaba sendo atacada muitas vezes por todos os lados, porque cada um quer que o jornalismo esteja defendendo os seus interesses, e isso nos põe numa posição bastante delicada, porque obviamente as empresas têm as posições delas, nós enquanto pessoas também, mas em relação profissional, até que ponto a questão política e outros tantos vieses do nosso dia a dia interferem ou podem interferir numa questão de colocar o jornalismo em xeque ou não, de colocar o profissional do jornalismo, da comunicação em xeque ou não. Porque existe aí um discurso que eu vejo de tentar desmoralizar o jornalismo em alguns aspectos, mas sempre que precisam é o jornalista que chamam para fazer algum tipo de registro, para fazer algum tipo de denúncia. Então, a gente precisa pensar nessa questão de que estamos usando ou estamos sendo usados, ou como neutralizar esse tipo de movimento para que o jornalismo continue sendo isento e respeitado no nosso país. Um abraço para todos e obrigado pelo convite. Então, gente, diante disso aí que o Juliano colocou, dessa questão, que é bem isso que o Daniel estava falando, né? De responsabilidade, de como se porta o jornalista, como é que é essa pressão que o jornalista sofre para poder fazer uma pauta de acordo com a empresa na qual ele está ligado, o grupo político na qual aquela empresa está ligado, ou então os patrões que querem pagar uma determinada matéria. Como é que trabalha com isso para vocês dois aí que tem que fazer formação, conscientizar os jovens, que o Daniel colocou muito bem, o Juliano também, né, das apreensões que ele tem com relação a isso, mas como é que é isso para poder fazer cabeça da pessoa para ela ser autônoma de verdade, para ela ter um jornalismo que é sério, que é ligado na verdade e na notícia, pô? Bom, a gente acho que tem que estabelecer algumas coisas aqui, que existe todo um trabalho bastante longo do jornalismo no sentido de associá-lo à verdade. E essa é uma coisa que a gente discute muito, quer dizer, que verdade seria essa, que isenção seria essa, em que medida seria uma coisa dos jornalistas ou é uma coisa da empresa, que também, por mais que você apure com a maior parte de preocupação com a honestidade, digamos assim, não vou nem falar isenção, mas de honestidade, em que medida essa notícia não vai ganhar contornos outros
não só numa edição, mas na diagramação daquela página. Ela vai ter ontem no jornal tinha assim, desperdício no Globo, tinha um editorial desperdício da educação no Brasil. E aquilo dava a parecer que era isso era editorial, não era nem matéria, mas dava a entender que era um desperdício de dinheiro com gasto nisso, e era uma outra coisa. Enfim, então a maneira como o título é colocado, como a posição da matéria é colocada, também acaba comprometendo alguma coisa do sentido original que é feito. Mas eu acho que, de uma certa maneira, a gente tem que estar preocupado com a honestidade do profissional, né? O profissional bem formado, que tem a noção dessa responsabilidade social, ele vai ser mais cuidadoso. O que a gente vê agora é que as pessoas estão, a própria mídia, muito preocupada em repercutir esse WhatsApp News, porque isso dá ibope, né? Isso dá retorno. Então, isso que você estava falando da própria UERJ, né? Como é que a narrativa da decadência dá ibope? Como é que as pessoas até hoje ficaram com a imagem da UERJ decadente e caindo aos pedaços e quase fechando, e a gente sem receber, e as latas de lixo, e como a mídia não volta para dizer como é que a UERJ está agora, né? Isso aqui, por exemplo, esse cenário de pujança que a gente tem aqui, de pujança acadêmica, não está na mídia. Então, isso também é uma coisa de não é exatamente uma coisa ideológica, mas é uma coisa do mercado, né? Isso o mercado não é notícia, fala professora, disso. desculpa interromper. Porque isso não é notícia. Pois é, a normalidade não é notícia. Ver mas alunos isso não é... expondo seus trabalhos, uma universidade pujante, para a qual a universidade paga a sociedade paga impostos, que nós pagamos isso aqui. Isso não é notícia, isso é normal, isso é o que tem que ser, via de regra. Sim, mas a gente está trabalhando... Quando não é via de regra, quando tem aluno acampado aqui, impedindo a gente de entrar, me dando porrada, como eu já tomei porrada ali embaixo, porque vim noticiar a greve de alunos, eu confesso que eu não entendo o que é isso, não entendo greve de professor, mas greve de aluno não entendo, mas enfim, não estou aqui para isso. Assim, quando as coisas estão fora do lugar, aí entra a mídia malhando. Agora, quando está tudo bem, olha só que juventude bonita, que galera legal, isso não é notícia, professor. Mas presta atenção, a gente está num momento de... Eu discordo um pouco. Eu acho que você tem as não notícias que aparecem hoje no noticiário, que ocupam espaço de notícias que seriam notícias boas. Entendeu? Não estou dizendo que o jornal tem que ser um jardim florido cheio de coisas boas. Existem muitas coisas erradas nesse país que acabam ocupando espaço de outras notícias boas. Agora, uma notícia boa não deixa de ser notícia. Claro. Né? Eu acho que isso. A gente não tem espaço para isso hoje, porque a gente tem uma política de jornalismo principalmente voltado para a audiência, onde se busca audiência minuto a minuto, principalmente nos telejornais, em que tem que ser mais sensacionalista, tem que se mostrar mais crimes, tem que se mostrar mais problemas para que se atraia a notícia. Eu costumo dizer que a gente vive um dilema, que é o dilema de Tostines. Se vocês... que vende mais? Vou fazer aqui, fazer aqui um merchan. Mais que é fresquinho. A gente vive isso. As pessoas querem ver as más notícias ou só se oferecem as más notícias para as pessoas verem? Entendeu? Isso é um outro problema também. Fala, Patrícia. Em termos, você está falando da notícia ruim, a normalidade não é notícia, mas, por exemplo, dentro de um cenário em que a UERJ estava devastada, por exemplo, isso aqui é um inesperado para o público que está achando que está tudo ainda parado, e dentro de um cenário em que a universidade pública está sendo atacada como um espaço de desperdício de verbas, um espaço de balbúrdia, mostrar uma feira como essa é uma notícia que vai contra o senso público, o sentido público que está se construindo hoje em dia sobre a universidade. Eu queria fazer mais um comentário. Quando a gente fala sobre engajamento de jornalistas, que os jornalistas estão, através desse engajamento, estão perdendo a credibilidade, eu acho que a gente tem que dividir essas duas categorias de jornalistas, né? Se a gente pensar no chão de fábrica, se a gente pensar na peãozada que trabalha na redação, os repórteres que vão para a rua e tal, esses repórteres, eles vão fazer o trabalho que é indicado para que eles façam, tá? Na grande maioria, eu trabalho 30 anos em televisão. Posso contar que a grande maioria das vezes, a enorme maioria das vezes, não havia um dedo dizendo é assim, ou um dedo que vem da direção da emissora e que diga é assim.
Não é assim. Se faz o trabalho do dia a dia e vai se tentar fazer isso da melhor maneira possível. Evidentemente que por todas essas características que nós colocamos aqui, de busca de público, de busca de audiência, de busca de vendagem, de tentativa de se equiparar aos novos meios de informação, que são os meios digitais, o conteúdo dessas pautas pode ter caído, pode ter se desvalorizado, mas não é o repórter que vai para a rua que vai editorializar aquela matéria. Não, vem pautado. Se há um tipo de editorialização, é uma coisa que vem da pauta em si. Aquela pauta, ela é de alguma forma editorializada, mas não é o repórter que vai fazer isso. Agora, já os jornalistas, são colunistas, que têm o poder da opinião, aí é outra história. Cabe ao repórter também pegar aquela pauta e conduzir da forma como ele achar que deve. Construir o seu off do seu VT e a sua passagem de maneira a colocar ali a sua visão, porque a gente não é máquina. A gente não pode peitar a pauta. Mas também existe uma certa autonomia. Eu acho que esse equilíbrio delicado é o que deve haver entre a redação e o repórter que está lá na ponta do iceberg. Não se trata de manipulação, mas se trata de manipulação. Porque não existe matéria 100% isenta. E o repórter não é uma máquina, ele não é um computador. Então ele pode, algumas vezes, pegar uma pauta, isso já aconteceu comigo diversas vezes, e colocar ali a sua visão de mundo, a sua visão ideológica, sem que seja punido por isso. Pelo menos eu só trabalhei em empresas, como o Casé disse, que me deram essa liberdade. Eu nunca recebi uma pauta do tipo, meu irmão, tem que ser assim, assado, do contrário você está fora. Graças a Deus que não recebi essas missões. Bem. O tempo acabou, gente. Eu queria me despedir de vocês. Obrigado, Casé. Obrigado. Forte abraço. Obrigado. Estamos sempre às ordens aí. Valeu. Minha querida Patrícia, um forte abraço também. Obrigada, querido. É uma alegria enorme receber esse convite, poder estar aqui com você nessa conversa gostosa. Bom também você aqui, Daniel. Obrigado, meu amigo. Parabéns pelo evento, parabéns aqui pela nossa mesa redonda. Precisamos, estamos às ordens. Valeu, cara. Muito obrigado. E para você que ficou aí sentado à mesa conosco, ouvindo essa reportagem diferente, fica com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio UERJ e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.